Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te leve em segurança aonde você for. Que a sua fé, que é genuína, que está dentro de você, possa responder na mesma força que você tem colocado para praticar a palavra de Deus. Eu vim aqui com um recado de Deus para você. Não chore, não chore. A fé, ela não é o choro. A fé é a certeza da existência de Deus. O choro não. O choro é a sensação de derrota, é a sensação de coitadinho, que está dentro de cada um de nós, e cada um de nós temos um nível de sentimento, e demonstramos isso através das expressões faciais e até mesmo das lágrimas. E nós choramos quando estamos diante de algo difícil, ou quando há um fracasso, uma decepção, coisa parecida. O choro vem até em meio à alegria, o choro de alegria. A Bíblia diz que a fé é a certeza. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é a certeza da existência de Deus quando eu ouço a palavra de Deus. A Bíblia é a base da nossa fé, é a base da nossa crença. Então, quando se ouve a palavra, aqui está ela. Se ouve a palavra e crê, não é se ouve e chora. Pode até haver uma reação sentimental na hora, mas a presença de Deus, ela é vista pela crença praticada, pela fé praticada, pela ação, fé e obras. A presença de Deus na vida de alguém é vista através das obras e não através das emoções. As emoções, ela é tão involuntária muitas vezes que diante do medo as pessoas têm um monte de reações no corpo, reações químicas involuntárias. O choro que as pessoas choram ao ouvir uma música, bíblica ou não, é o mesmo choro. A emoção é a mesma. A emoção de um nascimento e a emoção de uma pessoa que partiu. Num velório, você vê muita gente chorando. O choro faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, mas ele não serve para se relacionar com Deus. Por mais estranho que pareça, e talvez essa informação seja até absurda ao seu conhecimento, mas é isso mesmo. Mas como que é isso? Deus me deu um coração, Deus me deu um sentimento, e agora Ele não quer que eu use? O choro pode durar uma noite, ele cita uns versículos, e a alegria vem pela manhã. Aquele choro que dura uma noite é a derrota que pode durar um tempo imenso, porque a noite não passa quando a pessoa tem insônia, não passa quando ela tem uma dívida, quando ela tem alguém no caixão, quando ela tem que se levantar e amanhecer na rua em busca de defender o seu pão de cada dia e nem tem certeza se vai trazer o suficiente. A noite está falando, está se referenciando à demora. A demora é o defeito da espera, mas esperando com paciência, ou seja, demonstrando a fé na palavra, em Deus, porque fé não é o que eu falo, é o que eu faço. E essa combinação mostra que eu tenho Deus, ou seja, que Deus está com aquela pessoa, que Deus existe para aquela pessoa. E a palavra de Deus, que é a base da fé dela, que é a base da vida cristã, ela vai se manifestar como uma rocha. Ela vai segurar a nossa vida, ela vai responder aquilo que queremos. Por exemplo, quando você é decepcionado por alguém, é traído, você corre para outra pessoa. Ela é ser humano também, ela pode te decepcionar. Inclusive você pode decepcioná-la. Mas de Deus você não espere decepção. Ele é Deus, Ele não decepciona ninguém.
Quando você bate o dedo em algum lugar, você chora. Depende da dor, você chora de lamentar. Mas você ir ao cinema e assistir um filme, seja ele bíblico, surrealista ou até um desenho, você chora também. Porque o choro é uma reação natural. Agora a fé é uma reação de pensar, de entender. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, a fé não vem por sentir. E ouvir a palavra, a fé só desperta quando você ouve a palavra. Então existe uma série de músicas que, não cantando a palavra, parece cantar, mas não canta. De uma vez não cantando, não desperta a fé, desperta a emoção. Muito parecida com qualquer outro tipo de música popular. Coloque a sua fé em Deus e você vai colher um fruto incrível dela. Porque existem muitas coisas na sua vida que está acontecendo que foi a falta de usar a fé. E agora você está tendo chance de usá-la. Elas estão voltando, ou seja, as oportunidades estão voltando para você. Não desperdice elas. Coloque a sua fé, que é genuína. Ela é preciosa. A fé é o poder que você tem dentro de você para crer, primeiro, na existência de Deus. Segundo, para crer que Deus é poderoso. É o mesmo Deus, é o Deus de Abraão, ou seja, é o mesmo. O que ele fez para Abraão, ele faz para você, para responder, e ele responderá. Ele responderá, sabendo que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra dele. E ele não se incomoda com ninguém. Inclusive, isso não é uma afronta. Se você que não tem a certeza que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, você pode, com sinceridade evidente, diante dele perguntar: essa palavra é sua? Eu sei que ela foi escrita por homens. É certo, é isso mesmo. Mas foi o Senhor quem inspirou os homens? Ele mesmo vai responder. Ele faz questão de responder. Isso não vai te colocar numa situação constrangedora e tampouco você vai pecar contra Deus. Evidente, use a sua sinceridade. Agora, se você que já tem certeza que a palavra de Deus é a verdade e você já tem provas disso, porque ela já te respondeu, Deus, ele fez questão de mostrar para você, nas horas mais difíceis que estava com você, no dia chuvoso, no dia do sol muito quente, ele também estava com você, e ele te socorreu na véspera. Você que já tem experiência, você não pode voltar atrás. Porque você sabe que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então você deve chegar diante de Deus. Os recém-chegados, novatos, eles nem são tão cobrados porque eles vieram crendo em livros de filósofos, vieram crendo em livros de religiões, de homens, e eles estão tendo o primeiro contato com a palavra de Deus. Então é mais que normal, vamos dizer assim, que ele tenha lá a sua certa dúvida: será que isso aqui é de Deus mesmo? Vou entregar minha vida a esse papel com tintas pretas? E Deus entende, e isso ele entende. Agora, ele não entende quando uma pessoa que tem experiências com ele, que sabe quem ele é, Deus já deu abundante provas para aquela pessoa que ele existe, e aquela pessoa colheu frutos quando ele se dedicava, quando ele praticava, quando ele colocava no altar aquilo que ele cria que estava escrito, porque o que está escrito é o que Deus cumpre. Deus não cumpre o que eu estou falando, a não ser se eu estiver falando a palavra.
Mas se eu estiver falando algo que não é a palavra, não creia, e ele também não vai cumprir, porque ele não tem compromisso com ninguém. Ele mesmo disse: Deus não é servo de ninguém, ele não trabalha para mim, ele trabalha para a palavra dele. Então, se a pessoa coloca fé, não a lágrima, mas coloca fé, não o choro, não o lamento, não a lamúria, não a reclamação, a palavra de Deus começa a trabalhar a favor desta pessoa. Um muro de fogo cerca ela e o mal não toca. Em 6 angústia, Deus livra você, e na 7ª o mal não te toca. Do açoite da língua, quando vier, estarás abrigado e seguro. Lá na guerra, aí na guerra, Deus livrará você da violência da espada, da injustiça que esse mundo está debruçado. Deus livrará você da peste, da morte, da mortandade que assola ao meio-dia, da seta, do terror noturno e do dia mau. Por isso que quem coloca a fé na palavra tem uma vida diferente. Ele tem uma proteção, ele tem uma direção, ele tem uma paz que o mundo não compreende, ele tem perdão dentro dele para dar às pessoas. Ele tanto perdoa quanto ele é perdoado, porque é isso que a Bíblia diz. Deus, ele entregou a palavra dele como uma conta paga. Ele foi lá e pagou a conta e entregou para a gente. E se nós usarmos a palavra, ou seja, a conta paga, nós podemos falar para o diabo: diabo, você está me acusando disso e daquilo. Jesus já derramou o seu sangue, lavou os meus pecados, e eu me rendi a Ele, ou seja, eu entreguei a minha vida, eu abri mão do meu coração, dos meus sentimentos, eu renunciei à minha vontade, e agora as minhas contas estão pagas. O diabo, ele vai de ré. Diante das enfermidades, você pode falar com as enfermidades, inclusive algumas delas, se não 99,9%, são espíritos que alimentam aquela doença. Você repreenda aquela enfermidade. Falência, repreenda. Eu recomendo que você comece a repreender, mesmo que não seja em voz alta, para que as pessoas não achem que você está ficando louco, mas comece a repreender espíritos enganadores que estão vindo seduzir, destruir a tua vida, o teu relacionamento está entrando. Repreenda. Dia mau que está vindo sobre a sua vida, maus olhos, pessoas que estão falando coisas, até fofoca, diga de passagem, o ser humano não gosta de fofoca, falando dos outros, e se você ouve, mesmo que não seja verdade, é uma fofoquinha, está rolando uma fofoquinha no trabalho, e você ouve, você já logo supõe que aquilo seja verdade, estragando os seus olhos. O Senhor Jesus disse que nós temos que ter bons olhos. O fruto do seu trabalho, procure levar a Deus para você ver como isso vai surtir um resultado incrível. Você vai ter o fruto desse trabalho respondido pelo próprio Deus. Deus, Ele vai fazer questão de responder a palavra para você, porque a palavra é dele e Ele vela por ela. Deus te abençoe. Pratique essa palavra, pare de chorar e você vai colher um fruto abundante. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima.